Eu sou da área de saúde da UFBA, né? Fui professor da Faculdade de Medicina durante muito tempo, de 1974 a 1995, quando tivemos a oportunidade de criar o Instituto de Saúde Coletiva, que é esta unidade da UFBA, e eu fui transferido para cá. Então, na realidade, eu vou fazer 50 anos no mês de agosto de professor da Universidade Federal da Bahia. E sempre trabalhei com a área de saúde pública e que depois nós vamos conformando uma crítica à saúde pública e por isso que nós chamamos hoje de saúde coletiva. Então, minhas pesquisas todas já foram se distanciando, digamos assim, do laboratório e foram se voltando para o campo, vamos dizer assim, né? Como a gente coleta os dados, ou depois trabalhar com bases de dados. Trabalhei muito com análises estatísticas, e estudar mortalidade infantil, etc. E só para concluir um pouquinho e deixar uma margem para reflexão, um momento mais recente de trabalhar com um observatório. Quer dizer, observatório, laboratório e campo são três metáforas que se utilizam para dizer que tem cientistas no pedaço, né? Eu tenho uma certa preocupação com a questão do cientista, porque na nossa sociedade ou se ignora a ciência, ou se desvaloriza a ciência, ou se nega a ciência. Vocês viveram, lamentavelmente, um período de obscurantismo, o negacionismo contra a ciência e tal, mas ao mesmo tempo tem um inverso, que é você fetichizar a ciência, como se fosse resolver todos os problemas da sociedade, da humanidade, e a coisa não é bem assim. Nós entendemos a ciência como uma prática social, com outras tantas práticas, e que, portanto, apesar de você preservar ou buscar objetivamente o conhecimento, ela é muito misturada também com ideologias, com concepções de mundo, com lutas, com forças que se antepõem à clareza das coisas, né? Difícil eu dizer o que é ciência, mas eu diria que a ciência tem um pouco uma aproximação com a filosofia, de buscar a verdade, né? As coisas como elas são. Então eu diria isso, quer dizer que a ciência tem uma proximidade com a busca da verdade, com a busca do conhecimento de uma forma a mais objetiva possível. Isso não quer dizer que seja neutra, mas tem que examinar as coisas como elas são, a vida como ela é. É assim que eu vejo um pouco a ciência. Daí que na minha área, que eu ensino política de saúde, eu tento fazer uma distinção inspirado num cientista político, meio filósofo italiano, chamado Norberto Bobbio, em que ele fazia uma diferença entre o que é ciência política, o que é filosofia política e o que é ideologia política. Ciência política tem que ver as coisas como elas são, gostando ou não dela. Gostando ou não daquele fascista que ocupou o país na presidência da República durante algum tempo, você tem que examinar o que é que aconteceu por ali. Isso é ciência política. Filosofia política é o que deveria ser, a democracia deveria ser assim, um bom governo deve ser assim. Então a filosofia projeta o que deve ser, alguma coisa meio normativa. E a ideologia política é aquilo que a gente acredita, aquilo que movimenta o nosso ser para ir à luta, esperando que tenha uma sociedade melhor, mais justa, com menos preconceito. Isso é a ideologia. Quer dizer, eu acredito nisso, eu creio nisso, eu aposto nisso, mas pode não ser assim. Bom, eu já posso dizer um pouco que eu estou aposentado, ainda que eu seja um pesquisador reconhecido pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Eu sou bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq. Eles têm uma hierarquia, eu estou numa hierarquia mais elevada. Então eu não tenho grandes desafios hoje, porque eu também já não tenho tantos projetos como já tive no passado.
né? Então hoje, por exemplo, um dos desafios é a gente conseguir que a ciência não continue, ou pelo menos os órgãos científicos, os órgãos de fomento, sendo desfinanciados, como ocorreu mais recentemente. Então, porque sem recursos não avança a ciência. Que nós não percamos jovens, ou cérebros jovens que estão indo para o exterior porque fizeram mestrado, fizeram doutorado e não tem emprego aqui na Bahia, ou no Brasil, né? Carreira docente, se no passado não era tão estimulante, agora conseguiu ser pior do que no passado. Então, a maior parte da pesquisa no Brasil é feita pelas universidades públicas. Então, se as universidades públicas têm o seu orçamento reduzido, como é que você vai poder fazer pesquisa? Você não pode nem pagar a luz, nem pagar o telefone, nem água. Então, esses são questões, são comezinhas, mas ainda no Brasil, no século XXI, ano de 2024, ainda temos como desafios para aqueles que querem fazer ciência hoje, ou vocês daqui a algum tempo, quando fizerem mestrado, doutorado, etc. Bom, eu acho que é um bom caminho a gente procurar a verdade das coisas, a verdade dos fatos. Mas a ciência em si, ela não muda. Quem muda o mundo são os sujeitos. Sujeitos individuais, os sujeitos coletivos, são as organizações das pessoas, é a luta, enfim. É isso que muda o mundo. Isso é fundamental, quer dizer, o caráter interdisciplinar da produção de conhecimento é mais do que uma retórica, é mais do que um slogan, que muitas vezes na universidade é um slogan. Você se apresenta moderno se você diz que é interdisciplinar. Eu particularmente trabalho numa disciplina que ela essencialmente é interdisciplinar. Política de saúde significa que você vai usar a epidemiologia para conhecer a distribuição das doenças e as causas, os determinantes dessa doença na população. Política de saúde significa que você vai trabalhar com o social, com a ciência política, com a sociologia, com a antropologia, com o direito sanitário, o direito ambiental. Então tem que conversar com essas coisas todas. Se você trabalhar com política de saúde, você tem que saber que a política é exercida em organizações, em instituições, numa Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde. Você tem que entender a lógica da gestão e da administração. Então você não pode fazer isso conhecendo só uma parte. Você tem que dialogar com essas coisas todas. Mas se o assunto nosso é pesquisa, para ser interdisciplinar você tem que, na construção da pesquisa, já ter os diferentes olhares, os diferentes saberes acerca daquele objeto. Eu só acredito em interdisciplinaridade realizando isso no processo de trabalho, não como retórica. Porque tudo é estimulado aqui se você trabalha em caixinhas. Tudo é estimulado para você brilhar pelo caráter individual e não pelo caráter grupal, coletivo. As avaliações que nós passamos são muito mais, por exemplo, nós falamos no CNPq, falamos na CAPES, que são os órgãos de fomento. Vocês já ouviram falar, e você já deve ter a essa altura até, o currículo Lattes. Então, quanto mais pesado o currículo Lattes, você mais tem chance de ter bolsa, de ter projeto aprovado, etc. Isso tudo é quase sempre individual. Então, tem até professor que já não gosta de dar aula, né, porque ele podia estar fazendo a pesquisa e o latte dele está mais pesado do que ele dá aula para essa garotada, tá entendendo? Então, há todo um estímulo, um esforço, por exemplo, para publicações. Se você não tiver recursos, hoje a maioria das revistas, pelo menos na minha área da saúde, você tem que pagar para publicar. E para você pagar para publicar, você não vai tirar do bolso, você tem que ter um projeto. Então fica um ciclo vicioso que termina privilegiando o indivíduo e não o grupo coletivo. O povo brasileiro eu vou ter dificuldade, mas eu vou falar um pouco do povo da Bahia. Né? O povo da Bahia, há uns 2 ou 3 anos atrás, obviamente por questões éticas eu não vou citar, quando se falava em cientista só se lembrava de 1 ou 2 pessoas.
que a mídia, de alguma forma, criava um fetiche em cima dessa pessoa e ela era considerada uma pessoa, um cientista. Esse esforço do trabalho de vocês, como hoje também já tem jornalistas com especialidade na parte científica, vão procurando entender outras formas digamos assim, de valorizar a divulgação do cientista pela via da sua produção e não pela via de ser midiático. Logo pertinho da pandemia, ou durante a pandemia, acho que foi pertinho, um dos jornais daqui da Bahia, o que eles fizeram para poder responder na prática essa questão de vocês? Foram no CNPq, né, viram dentro da UFBA quais eram os pesquisadores nível A, um B, um C, os top, né? Viram a sua produção científica e saíram catando esses pesquisadores e fazendo entrevistas. E saíram alguns cadernos, tinha uma menina fantástica dessa história, do próprio jornal, dizendo o que é que a gente faz. Então eu acho que isso talvez já esteja mudando, mas geralmente o povo só conhece aquilo que está saindo na televisão. Só que hoje não deve ser mais na televisão, deve estar saindo nas redes, né? Então eu acho que vai demorar um tempinho, talvez até mesmo esse fetiche do outro lado, dizer que olha, a ciência é legal e não negar a ciência, faça com que muitas outras pessoas que antes não ligassem para essa parecendo que cientista era alguma coisa mais esotérica, né, hoje já olhem a ciência daqui para frente de uma forma mais, eu diria assim, mais produtiva ou mais realista. Bom, nós temos tão grandes cientistas brasileiros. Vamos começar com um que fez 100 anos agora, quando a gente falou o currículo Lattes. Isso é de César Lattes. É um brasileiro, um físico que pensou e estudou, tinha tudo para ser prêmio Nobel, mas como era brasileiro, terminou não sendo, né? Eu acho que a gente não pode ignorar um César Lattes. Tem um brasileiro, um antropólogo chamado Darcy Ribeiro, né? Estudou o povo brasileiro, estudou os indígenas, estudou a universidade, né? Fez o sambódromo, né? Pensou a Universidade de Brasília. Era um cara multifacetado, um grande cientista. Se você for pensar em Florestan Fernandes, um sociólogo, professor da USP, que praticamente criou na área de ciências humanas a necessidade de fazer pesquisa de campo, porque antes era muita coisa, aquela situação meia de ter aulas, de falar e tal, e não de refletir, produzir. Florestan Fernandes eu lembraria. Se da área de economia, a gente não pode esquecer um Celso Furtado ou uma Conceição Tavares, que examinou a economia brasileira, latino-americana, numa perspectiva diferente dos do norte. Quer dizer, eu estou tentando trabalhar em várias áreas. Se eu pensar em Josué de Castro, que era um médico e que trabalhou com a questão da fome no Brasil, da desnutrição no Brasil, uma grande contribuição, terminou sendo um dos diretores da FAO, que é ligada à Organização das Nações Unidas, à ONU. Se nós pensarmos no Oswaldo Cruz, ou no Carlos Chagas, ou se nós pensarmos chegando um pouquinho mais próximos de nós, num Guilherme Rodrigues da Silva, que dá o nome a este auditório aqui desse prédio, né? Então tem vários cientistas em todas as áreas que mereceriam uma lembrança aqui e que seguramente muitos deles não estão na mídia. O Milton Santos, vou chegar
pelo final. Ele, no final da vida, quase no final da vida, ainda foi honrado com um prêmio que na geografia equivale ao prêmio Nobel, né? Então, isto para do sul, né? Do sul do globo, sul global, negro, né? De uma família originalmente pobre. Isso foi uma conquista e tal. Mas vamos esquecer a pessoa e pensar na obra. Quer dizer, ele desenvolveu uma ideia de uma geografia crítica, em que entendia o território muito mais além da dimensão física. Ele entendia o território na sua dimensão de processo, da vida onde as pessoas curtem, da produção da arte, da cultura. Quer dizer, ele trouxe uma outra visão da geografia, a urbanização de uma outra forma. Quer dizer, nós que estudamos, por exemplo, eu no passado estudei a distribuição das doenças ou da mortalidade infantil, das violências aqui no território de Salvador. Quer dizer, foi fundamental a gente tomar de emprestado a obra de Milton Santos para poder entender como é que foi ocupado o espaço daqui de Salvador. Então, é um baiano, sim, né? É negro, né? Crítico, perseguido pela ditadura, por isso que ele teve que morar um tempo na França, e muito bem lembrado e muito bem registrado. Quando eu era mais ou menos da idade de vocês, eu ganhei um livro de um tio meu, que era metido a entender dessas coisas, né? Era quase como ensinando como o cientista deveria escrever os resultados dos seus trabalhos, para poder se comunicar. Então, eu acho que nós temos uma espécie de um léxico, né, dos cientistas que tem que trabalhar com determinados conceitos, né, que não podem ser as mesmas palavras que a gente usa no senso comum, sim, porque senão eles mesmos não vão se entender. Então tem um certo hermetismo que não vai ser superado, mas eu acho que fazer um esforço de conversa, de palestra, né, sem autopromoção, mas em determinados momentos até usando as mídias e tal, eu acho que na sociedade moderna de hoje é importante que você dessacralize aquela ideia de ciência e converse com as pessoas ditas normais. Que ninguém é normal, de perto ninguém é normal. Já dizia o nosso poeta maior, Caetano Veloso. Não, eu acho que primeiro, em relação à ciência, no Brasil, que ela possa efetivamente atender às necessidades do povo brasileiro. Eu acho que a ciência, digamos assim, isso eu já li em algum lugar, ajuda a reduzir o sofrimento humano. Então, eu acho que o povo brasileiro, que tem passado por tantas situações difíceis, precisa de uma ciência que seja aliada à sua libertação. E no caso, especialmente, dos cientistas, que eles sejam aliados do povo. Aliados, nem antes, nem depois, nem vanguarda, nem retaguarda, ao lado de aliados. Obrigada. Também, quando a gente considera a educação básica, que é um direito de todo e qualquer cidadão e cidadã brasileiros, nós temos quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras que não concluíram a educação básica.